Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Hoje nós iremos falar a respeito de algo interessante que tem acontecido e está acontecendo nos nossos dias atuais, que são como que é o comportamento de alguns que se dizem judeus e na realidade não são. Veja bem, nós temos, de acordo com o tempo a qual nós estamos no judaísmo nazareno, que durante este período a qual nós estamos vivendo e ouvindo e praticando a Torá, que é Yeshua HaMashiach, nós temos presenciado, porque o Espírito do Pai, que é Aruch HaKodesh, tem nos dado discernimento para discernir alguns comportamentos e algumas manifestações que têm ocorrido durante esse tempo. Veja bem, na nossa congregação, comunidade, nós temos acompanhado durante este período, a qual nós estamos no processo de Teshuvá, nós temos acompanhado várias situações. E quais são essas situações? Infelizmente, muitos que estão saindo do cristianismo, da igreja evangélica, muitos que saíram dessas igrejas, ou aqueles que são desigrejados, eles migram para o judaísmo messiânico, judaísmo nazareno e etc. Porém, nós iremos falar do judaísmo nazareno. Então, muitas são as pessoas que saem do cristianismo e elas vêm para o judaísmo nazareno. Infelizmente, nós temos visto que 80% das pessoas que têm vindo ao judaísmo nazareno, não são todos, existem as suas exceções, porém, 80% das pessoas que saem do judaísmo, do cristianismo, ou até do judaísmo também, nós já recebemos aqui, foram poucas pessoas, mas algumas pessoas que nunca foram em igreja e vieram de alguma sinagoga, de alguma beit, e assim vai. Mas a maioria de que nós temos recebido aqui durante esse tempo, a qual nós estamos no judaísmo nazareno, são pessoas de igrejas, pessoas que na maioria das vezes se simpatizam com o judaísmo, né? Por que elas se simpatizam com o judaísmo nazareno? Porque o judaísmo nazareno, ele é autêntico e verdadeiro em seus assuntos, em seus estudos, tanto na parte de arqueologia e também na parte acadêmica. Tudo que fazemos é em prol do reino do Mashiach, em prol do reino do Eterno. Por isso que nós temos a preocupação de divulgar a palavra do Eterno de acordo com o seu desejo. Então veja, as pessoas que vêm para o judaísmo nazareno, principalmente cristãos ou desigrejados, ou pessoas que eram do cristianismo, ela vem com aquele dogma, com aquele DNA que a igreja primitiva, que é a igreja católica, a igreja romana, aplicou na vida de muita gente. E isso se tornou uma marca registrada, espiritualmente falando, no sangue
de muitos. E o pior veja como que é. Na igreja evangélica, lá a pessoa tinha fama de que nós devemos apenas mostrar o exterior, e não se preocupando com o interior. O que eu quero dizer com isso? A maioria, existe suas exceções, mas a maioria está preocupada com o exterior e não com o interior. Isso já na igreja. Veja bem, na igreja ela quer ver os erros dos outros, mas ela não se enxerga e se coloca na mesma condição. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela gosta de apontar erros e mais erros na vida de todos, menos na dela. Existe até uma filosofia que diz que a pessoa que olha para os erros dos outros e falam, comentam, difama, é porque ela é aquilo, né? Infelizmente, é o que acontece hoje. Então, a maioria das pessoas, elas vêm para o judaísmo nazareno com essas finalidades, com esses DNA da maldade. Ela é invejosa, ela está na igreja, porém ela é uma invejosa. Ela não pode ver seu irmão crescer, que ela logo pergunta: por que ele tem e eu não tenho? Veja, isso é muito comum, isso é o que mais tem nas igrejas. Por quê? Porque o pastor, a maioria das vezes, existem suas exceções, como estamos falando, mas a maioria das vezes, aquele pastor, ele coloca em suas pregações versículos isolados para enganar os incautos, as pessoas que não têm informações. Elas não estudam e são levadas por esses versículos isolados. Um desses versículos é aquele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Existem muitas pessoas que colocam na sua estante, na porta, abre no Salmo 23, abre no Salmo 91, e ali colocam na estante, usa um colar, usa uma pulseira, usa uma roupa, com este salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ela não procurou saber em que sentido o nosso Davi Meller, ele estava se referindo. Veja quem era Davi. Davi era rei, Davi era um homem experiente, judeu, um homem compromissado com a palavra do Eterno. Então ele falou aquilo porque estava acontecendo com ele. Mas as pessoas, elas pegam esses versículos e encaixam na sua vida, e ao menos elas sequer movem um dedo, elas sequer não fazem nada. Isso é terrível, né? Elas não praticam a justiça, elas não ajudam o necessitado, ela não ajuda o órfão, ela não ajuda a viúva, ela não ajuda as pessoas que estão ao seu lado, quanto mais a si mesma. Então ela pega esses versículos, o pastor, ele aplica isso e as pessoas abraçam. Mas o pastor que é preocupado em querer a mudança da pessoa, ele fala a verdade, ele fala no que a pessoa precisa mudar, no que a pessoa precisa fazer para que ela venha ter vida. Ela tem que se arrepender dos seus pecados,
ela tem que se arrepender dos seus erros, das suas maldades, da sua má intenção para com o próximo. Vejam, diz um dos livros dos nossos sábios, que quando você fala mal de alguém, você está cometendo um homicídio. Você difama a pessoa, você fala coisas terríveis daquela pessoa, você está cometendo um homicídio. Então veja, a maioria das igrejas, as pessoas estão assim. Agora, ela abusou da igreja, porque ela acha que ela é a certa e todo mundo está errado. Então ela abusou da igreja. Aí ela vai na frente do Facebook, do YouTube, né, ou de qualquer site, ela vai lá e vai começar a futucar, a mexer. Aí ela descobre judaísmo messiânico. Aí ela vai estudar sobre o judaísmo messiânico. Digamos que ela só lê um pouco, alguma coisa, aquilo que interessa, porque na igreja ela também só lia o que interessava. Então ela vai indo, até chegar em nós. Chegou no judaísmo nazareno. Veja, nós temos o amor de divulgar a palavra como ela é. Nós não queremos saber se as pessoas elas estão gostando ou não. Por quê? Porque eu não vou correr nesse risco, né? Nós estamos num processo de techuvá, eu preciso mudar muita coisa, mas eu não vou deixar de ouvir a palavra como ela é. Eu não vou deixar de falar a palavra como ela é. Então veja, ela se simpatizou, né, com os hinos do judaísmo, com as músicas, ela ouve Mordecai Ben Davi, ela ouve outros cantores, ela, nossa, que lindo. Veja, na igreja não era diferente. Ela olhava para um hino, ela ouvia um hino, ela ouvia alguém cantando, ela dizia, nossa, que hino, que música gospel bonita. Então no judaísmo ela também gostou. Aí ela nos manda um e-mail, aí nós perguntamos para ela, você era de alguma igreja, você era de alguma beit, de alguma sinagoga? Aí ela fala, eu era da igreja tal. Nós, não são todos, tá, pessoal? Mas a maioria, infelizmente, é desse jeito. Então a gente pergunta, então você viveu quanto tempo na igreja? Vi tanto tempo, mas o que te levou a... Tem situações que eu ligo para a pessoa, tem situações que eu mando e-mail, tem situações que nós conversamos via WhatsApp, mas para perguntar, para saber um pouco dessa pessoa. E aí a história é a mesma, né? Eu fui na igreja, aí fiquei um tempo na igreja, aí desgostei e tal. Tudo bem, essa pessoa a gente aceita ela, porque nós temos que aceitar a todos. Como que a pessoa vai saber a palavra do Eterno se nós não trouxermos ela até nós, ou se nós não divulgarmos? Então a gente prefere que a pessoa venha. Porém, essa pessoa vem, ela chega aqui na congregação, pronto. Nós temos um ditado que é o seguinte: durante um ano de estudo que essa pessoa vai passar, ela vai ser provada, porque o círculo completo do estudo da Torá é no mínimo um ano. Neste um ano, a pessoa decide o que ela quer, se ela quer o Eterno ou se ela não quer o Eterno. Então veja, as primeiras características da pessoa é mostrar o exterior. Nós acompanhamos, estamos vendo, então ela mostra o exterior. Com o tempo, a palavra, se ela não acolher a palavra com alegria e não deixar Satã arrebatar a palavra do coração dela, ela vai crescer e vai produzir frutos dignos de arrependimento.
mas a maioria não continua. A maioria não permanece. Yeshua, uma certa vez, ele disse, aquele que não aborrecer a si mesmo, não é digno do reino de Elohim. Ou seja, se eu não me aborrecer diante da palavra do Eterno, eu não sou digno. Ou seja, a palavra do Eterno, ela tem que me aborrecer. Por quê? Porque a palavra do Eterno, ela vai nos dar vida, mas primeiro é necessário a pessoa se render ao Eterno. É necessário a pessoa trazer à sua memória os seus pecados, as suas más inclinações, as suas más intenções para com o próximo. Veja quão pecador ela tem que entender isso. E com isso ela não vai mudar da noite para o dia, mas ela vai ter no processo de techuvá, buscando o Eterno, ela vai a cada Shabat aprendendo, ela se torna uma pessoa extraordinária diante do Eterno, de um bom testemunho, uma pessoa que realmente quer o Eterno. Então ela vai crescer e multiplicar os frutos. Porém, isso não é assim. A maioria dá problema. A maioria não consegue resolver os problemas da vida dela. Por quê? Porque ela é desequilibrada. Ela não consegue se organizar. A Torá diz: e viverão por meio de mim. A Torá fala isso, e viverão por meio dela, e terão vida por meio da Torá. Mas a pessoa, ela não quer obedecer. Ela quer sim pegar aquilo que é prazeroso para a vida dela e encaixar aquilo aos seus prazeres. Lá fora, na vida, no cotidiano, ela é a mesma pessoa. Ela é uma pessoa fofoqueira, ela é uma pessoa que realmente ela odeia o seu próximo, ela tem inveja, ela tem injúria, ela tem mágoa, ela tem rancor. Ela é uma pessoa que não quer mudança, mas ela se simpatiza com alguém da congregação, ela se simpatiza com alguém do judaísmo que está lá na congregação. Ela diz: mas eu gosto de fulano, eu vou lá porque eu gosto de cicrano. Mas a finalidade dela não é mudar, ela não quer mudar o seu caráter, o seu DNA da maldade. Ela não quer mudar aquele mau caráter que ela era, ela não quer mudar a vida que ela vivia. E infelizmente temos visto isso constantemente. A vida dela é só de briga, é só de discussões, é só de tudo que não presta. E o pior, traz para que todos vejam, traz os problemas dela para a comunidade, como se a comunidade tivesse alguma coisa a ver com os problemas dela. Mas isso é uma realidade. O que vai acontecer com esta pessoa no futuro? Daqui um tempo ela vai cansar. Escuta o que eu estou te falando. Se você é um líder e realmente quer viver a palavra do Eterno, você vai presenciar isso. Foi assim no tempo dos emissários, dos Shalias. Foi assim no tempo dos apóstolos, foi assim no tempo dos Talmidim. Não vai ser diferente agora? De maneira nenhuma. Então veja, essa pessoa ela vai cansar. E veja qual vai ser o resultado. Ela vai achar um defeito em alguém.
ela vai querer achar um defeito em fulano. E aí ela vai querer falar mal de alguém para ter motivos da sua saída. Veja, isso é fato. Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando com evidência, porque nós evidenciamos isso todos os dias. Nós vivemos isso todos os dias. Uma certa vez eu fiquei, pensando, Eterno, falando com o Eterno, pensando, por que as pessoas são assim? Por que fulano é assim? E o Eterno só disse uma coisa para mim: continua no caminho e não olhe para trás. Continue a fazer o que você foi chamado e não olhe para trás. Então veja, eu recebi do Senhor, de Adonai, este privilégio de estar ensinando muitas pessoas, de estar ensinando várias pessoas, principalmente na congregação e pela internet. Pela misericórdia dele, ele me concedeu isto. Veja, então, o que nós temos que fazer? Nós, como seres humanos inteligentes, nós temos que tolerar os débeis da fé. Nós que estamos na frente do trabalho de Elohim, do serviço de Elohim, nós temos que tolerar os débeis na fé. E não podemos pisar na cana quebrada. Nós não podemos pisar nela, ela está quebrada. Por quê? Possa ser que essas pessoas que têm essas características de virem da igreja com as bagagens que ela tinha lá, ela não quer deixar a bagagem lá, ela não quer deixar nada para trás, ela quer trazer aquilo que ela vivenciava, que ela aprendeu lá e trazer para o judaísmo. Coisas ruins, não estou falando coisa boa não, na igreja tem coisa boa, então você tem que trazer coisa boa. Estou falando de coisas ruins que a pessoa traz. Então ela não quer abandonar, ela não quer largar. E com isso nós podemos correr o risco, de infelizmente, por causa dos débeis na fé, nós podemos correr o risco de ter esses que não querem compromisso com nada. Mas por causa dos débeis na fé que nós temos que tolerar, a gente tem que suportar esses também mal intencionados, pessoas que não querem nada com a verdade. E é como nós falamos e estamos falando, esta pessoa ela vai cansar, ela não vai ter compromisso, ela não vai estar ligada conosco, ela não quer compromisso, ela não quer vivenciar a palavra do Eterno, ela não quer. Veja, e tem outros tipos também de pessoas que existe, que às vezes vêm para o judaísmo, eles só querem se basear no meio da informação. Vejam, isso é uma das características. A pessoa ela só quer informação, ela não quer compromisso. Então elas se lançam em vários estudos. Pega os estudos do judaísmo ortodoxo, do judaísmo tradicional e começam a perverter, começam a desmoralizar todo aquele ensino. Por quê? Porque essas pessoas elas se lançam na informação. E sabemos que a informação é importante, porém ela não é tudo. Porque existem muitas pessoas cheias de informação, intelectuais, pessoas altamente cheias de informação, porém cheias de demônios. Era o que acontecia com Yeshua. Yeshua, ele não expulsava demônios de gentil não, tá? Primeiro porque ele não estava com os gentios, eram raras exceções. Ele expulsava demônios, era de judeu, tá?
Para você que não sabe, ele expulsava demônios, curava, era judeu. O lunático, lembra? Era um filho de um judeu. Então, muito cuidado, mas muitos se apegam a fábulas. É o que Timóteo, em 1 Timóteo 1:4, diz assim: nem se deem a fábulas ou genealogia. Pessoa, não, eu quero saber o meu sangue, se eu sou de Israel ou eu não sou. Ué, eu não quero saber do meu sangue, eu quero saber se o Eterno me aceita no reino dele. Eu quero que ele que me escolha, não que os outros venham me escolher. E aí Timóteo, né, na carta de Timóteo, né, na epístola, como as pessoas dizem, 1 Timóteo 1:4, diz assim: não se deem a fábulas. As pessoas ficam apegadas a fábulas, a genealogias intermináveis. Genealogia interminável, ela não tem fim, que mais produzem questões do que edificação do Eterno, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, é isso, está vendo? E de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. O que tem de gente fingindo não está escrito. Do que, desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Infelizmente, meus irmãos, muitos estão surgindo. Agora virou moda, agora eu sou judeu nazareno, né? Eu lembro que há 4 anos atrás o Tzadok Ben-Der estava lançando seu primeiro vídeo, e nós assistindo ali na época dos lançamentos das Parashot, e aí nós acompanhando, e não tinha ninguém que dizia ser judeu nazareno. Agora o que mais tem, e muito cuidado, pessoal, não vão se lançando a nada. Até aqui, se você vê alguma coisa, a gente fala: pessoal, se vocês virem na congregação, vocês viram alguma coisa que está contrário à palavra, e se não existe solução de como mudar, meu amigo, sai, vaza, sai fora, não fica não. Do mesmo modo eu te falo, se você for numa sinagoga, se você for numa beit, né, se você for em qualquer lugar que lá estiver falando do judaísmo, se a palavra não bater com a verdade que eles falam, então cai fora, não fica, né? Em Tiago, quer dizer, Tito 3:9 diz assim, ó: mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Veja, nós não podemos nos meter a questões de genealogia inúteis, e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, né? Infelizmente, meus irmãos, é o que está acontecendo hoje nos dias atuais. E essas são as características de pessoas que estão vindo. E no final de tudo, talvez nós teremos muito mais problemas, eu não sei, o Eterno é que dirige, o Eterno é que sabe, mas pela estatística que estamos acompanhando, nós teremos muito mais problemas do que solução, né? As pessoas hoje não fazem nada assim. O Eterno, Yeshua, ele disse uma certa vez: o que tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Então, o que tem de gente fazendo com as duas e ainda acenando: me veja aqui, estou aqui. Quer dizer, ela faz com as duas e se amostra acenando com as mãos para que os outros vejam o que ela está fazendo. Então ela já vai receber a recompensa dos homens, não precisa ela receber do Pai. Mas você que quer receber do Pai, quer receber de Yeshua, faz com a mão direita e não deixa a esquerda saber, tá bom? E que você possa verdadeiramente viver e vivenciar e andar nos padrões da Torá, né, com a simplicidade, com o amor, isso que importa.
o resto é resto. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, e que Ele te dê a shalom, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.